Paz, meus irmãos, tudo bem? Henrique Oliveira aqui, e eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre os profetas de hoje. Estamos vivendo tempos em que parte dos pastores que têm mais visibilidade, os profetas da atualidade, têm agido de forma um tanto diferente do que vemos na Bíblia Sagrada, não é verdade? Desconfie do profeta que só profetize aquilo que a pessoa quer ouvir. Desconfie do profeta que, na maioria das vezes, só profetiza coisas boas para o ouvinte. Agora, só um parênteses aqui no vídeo para dar um rápido testemunho. Eu estava em uma igreja e o pastor que ia pregar, quando teve essa oportunidade, ele leu apenas um versículo. E até que ele começou a pregar sobre o texto. Mas isso não durou mais do que 10 minutos. E logo começou as revelações. Naquele dia foram tantas empresas que Deus, e eu vou dizer que Deus com D minúsculo, tá? Foi tantas empresas que esse Deus entregou para as pessoas, foram tantas multinacionais que Deus entregou para as pessoas que eu fiquei me perguntando se é o mesmo Deus que a Bíblia nos ensina. Porque veja só, o Deus que a Bíblia ensina até abençoava muitos de seus servos no Antigo Testamento. Isso não tem como negar, Deus abençoa verdadeiramente. Mas o Deus que foi pregado naquela noite não exigiu santidade de ninguém, não pediu mais comunhão para ninguém, não exortou ninguém à santidade, ninguém. Quer dizer que todos aqueles que receberam aquelas profecias e aquele mundaréu de bênção, aquele monte de bênção, estavam com a santidade tão em dia que Deus olhou e não viu nada de errado naquele povo e decidiu entregar várias bênçãos porque estava todo mundo em perfeita comunhão? Acho difícil. Será que é o mesmo Deus da Bíblia, o Deus que nós estamos vendo sendo pregado nas igrejas? Os profetas do Antigo Testamento, ao contrário dos profetas de hoje, eles sofreram demais por causa das suas profecias. Temos vários casos, dentre eles Jeremias. Olha só, Jeremias 32, versículo 3, diz assim: Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor ia entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria. Veja só, por que ele foi preso? Porque a profecia não era aquilo que Zedequias queria ouvir. Era uma profecia contrária à vontade do rei Zedequias. O que o rei Zedequias queria ouvir? Olha, não, pode ir para a guerra que você vai vencer. E não foi assim. Olha só, Jeremias 14, lá do 11 ao 15, você vai ver. Diz assim: Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo. Olha só, Deus dizendo a Jeremias: ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e oferta de cereal, não os aceitarei. Mas eu destruirei pela guerra, pela fome, pela peste. Olha só, Jeremias. Ah, Senhor, disse Jeremias, os profetas estão profetizando e dizendo a eles que eles não vão ver guerra, eles não vão ver fome, eles vão ter prosperidade duradoura neste lugar. E diz assim: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, falsas adivinhações, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra, nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Tem um que se diz profeta hoje, né? Vários, né, se dizem profetas hoje. Não quero polemizar aqui dizendo nomes, né? Eles se rodeiam de celebridades e olha só, todas as profecias que ele entrega para essas pessoas é de bênção, é que Deus vai prosperar, é que Deus vai livrar, é que Deus está abençoando. Essas pessoas estão sendo severamente enganadas, infelizmente. No mesmo livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16, diz assim: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Irmão, tome cuidado. Tome cuidado com essas coisas. Como assim? Deus não quer mudança em nada? O que aconteceu com o negue-se a si mesmo?
Tome a sua cruz e siga-me. O que aconteceu com a mudança de vida, com a vida em santidade? O que aconteceu com o ser diferente do mundo, ser contrário ao mundo? Agora faça uma reflexão comigo. O que aconteceria com a igreja desses profetas se eles fizessem igual ao que Jesus falou aos seus irmãos lá em João 7,7? O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Sabe por que as igrejas estão lotadas? Porque eles não pregam contra o pecado das pessoas. Será que se esses profetas falassem contra o pecado das pessoas, eles seriam tão populares como são hoje? Será que as igrejas estariam tão lotadas como são hoje? Se tirarmos os profetas bíblicos como exemplo, certamente os profetas de hoje seriam totalmente impopulares. E você não precisa concordar comigo não, mas vou deixar alguns exemplos de profetas. Leia sobre eles, veja como foi a vida deles e compare com os profetas de hoje. Compare as profecias dos profetas do passado com os de hoje. Quer exemplos de profetas verdadeiros? Olha só, Josafá, porém, perguntou, não existe... Josafá falando com o rei Acabe, lá em Reis, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Veja só, mas eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Veja só, por que o rei não gostava dele? Porque ele sempre profetizava contra as coisas que o rei fazia. Isso está em 1 Reis capítulo 22. E hoje, nós temos nossos profetas hoje. E quando esses profetas pregam contra o pecado, eles são chamados de juízes, são chamados de julgadores, são chamados de porteiros do céu. Mas ainda existe hoje em dia Jeremias, existe Micaías, existe os Elias, ainda tem aqueles que pregam a verdade. E eu quero ser um desses, eu quero pregar somente o que a palavra de Deus diz, somente falar aquilo que Deus verdadeiramente manda dizer. E olha, o que Deus quer do seu povo é santidade. O profeta verdadeiro ninguém gosta. Sabe por quê? Porque ele profetiza, ele prega contra o pecado do povo. Porque ele revela a verdade do Evangelho. E quando nós revelamos a verdade do Evangelho, a palavra nos constrange. Ela não nos deixa feliz. Ela nos constrange porque nós somos pecadores. E infelizmente hoje, o que as pessoas desejam é ouvir aquilo que vai trazer tranquilidade para a sua vida. Querem ouvir palavras que vão nos deixar tranquilos em relação ao seu pecado. E isso é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Quer um conselho? Fuja desses profetas, fuja desses lugares. É melhor sofrer por ouvir a verdade do Evangelho e alcançar em Deus a vida eterna do que procurar profecias que afagam seu ego e não te mostre a verdadeira vontade de Deus para sua vida. O que Deus quer de nós é obediência à sua palavra, é vida transformada, é negar nossa própria vontade para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado! Termina esse vídeo citando Mateus 24:24, palavras de Jesus. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E ele ainda nos alerta, Mateus 24:25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Fica o alerta. Deus abençoe.